confiança, gratidão e amor. 3 coisas que Deus insistentemente tenta ensinar ao seu povo: confiar nele, ser grato a ele e amar ele acima de todas as coisas. Insistentemente, desde Gênesis ao Apocalipse, diante de tudo que passa no coração e no pensamento humano, Deus vai dizer pra gente: confie em mim, seja grato a mim e me ame acima de todas as coisas. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Levítico. Hoje estamos cheios de Antigo Testamento aqui, né? Cheio de lei. Levítico, capítulo 23. Mas não se enganem, a graça de Deus se revela muito na lei. Levítico, terceiro livro da Bíblia, lá no iniciozinho, capítulo 23, versículo 1. Não esqueçam dessas 3 palavras: confiança, gratidão, amor. Enquanto a gente lê Levítico. Amém? Vamos lá, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. E são estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado, dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermentos do Senhor. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia, haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita. Primícias é a primeira parte, o que primeiro se tira, primeiro, tá? Vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verde, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que vocês morarem. Até aqui, igreja. Lendo esse texto, deu para entender como Deus ensina o povo a confiar, como Deus ensina o povo a ser grato, como Deus ensina o povo a amar acima de todas as coisas a Ele?
Estranho esse texto, né? Para ensinar essas coisas. Não está dizendo assim, confiem no Senhor, seu Deus. Não está dizendo assim, sejam gratos por tudo. Não, isso aqui é didática. Deus, ele é um ótimo pedagogo, ele tem ótimas metodologias para ensinar a gente aquilo que a gente precisa aprender. O livro de Levítico, assim como também o livro de Deuteronômio, são os dois principais livros das leis que Deus deu a Moisés. Então, enquanto eles andavam pelo deserto, o povo saiu do Egito, estava indo para a Terra Prometida. Nesse processo, o povo precisava conhecer Deus. A gente acha que o povo de Israel conhecia Deus muito bem. Não conhecia. E alguns tinham um relacionamento melhor e mais próximo com Deus, mas eram raros. Eles viveram 4 gerações, 400 anos, mais de 4 gerações no Egito. Então, a cultura, a religião do Egito politeísta estava cravada naquelas pessoas. Por isso, Deus segura eles 40 anos no deserto, que é o tempo de Deus ensinar a eles quem ele era. E uma dessas formas é com as leis. E aqui estão leis específicas sobre o dia de descanso, sobre as festas e sobre alguns sacrifícios. E quando a gente fala de lei, a gente normalmente pensa assim, uma regra que eu tenho que cumprir, mas eu não gosto. Não é mais ou menos assim? Me disseram que é assim, mas ou vontade de burlar essa lei. É mais ou menos essa a ideia que a gente tem de lei. É algo que nos impede, é algo que nos segura. Mas a lei bíblica, ela não é para impedir, para segurar, ela é para libertar. De quem? Em primeiro lugar, do pecado. Em segundo lugar, de nós mesmos. Então, quando Deus coloca essas leis sobre sábado, sobre festas e sobre sacrifícios, é para que o povo fosse cuidado, principalmente aqui, nesse caso, de si mesmos. Por quê? O primeiro aspecto, eu falei que esse texto ensina a confiar em Deus, certo? Aqui tem várias formas de Deus ensinar o povo a confiar nele. A primeira forma é o sábado. A palavra sábado significa dia de descanso. Tá? Nós colocamos na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas a palavra sábado é um dia separado para descansar, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Hoje, nós trabalhamos 6 dias, de segunda a sábado, via de regra, e descansamos no domingo. No meu caso, eu trabalho de terça a domingo e descanso na segunda. Dia de descanso. Todos nós temos que ter o dia de descanso. E essa tradução eu achei muito legal, que ela vai colocar esse chamado de Deus, essa ordem de Deus, como uma convocação santa. Alguém aqui já foi convocado para alguma coisa? Concurso? Convocado para ser. Eu acho que é convocação também, quando você tem que ser mesário em eleição, né? Você não pode meio que dizer não. É convocado. Você tem que, né, ter alguma questão médica para poder se livrar daquilo. É, convocado para comparecer, por exemplo, a um tribunal. Né? O João, que trabalhou, teve que ser testemunha em muitos casos, né? Trabalhou em presídio, já deve ter sido convocado algumas vezes. A convocação, via de regra, é algo que você não pode dizer não. Você não tem essa opção, não interessa o jeito que você está, você tem que ir. Basicamente é isso. Então, Deus diz ao povo, é santa convocação, vocês não têm escolha. Façam. E essa primeira santa convocação é o dia de descanso. Quem aqui trabalha como autônomo, empresário ou diarista? Basicamente, quem aqui não é CLT, levanta a mão. Não é CLT. Temos algumas pessoas. Quem não trabalha como CLT, por que eu estou perguntando isso? O CLT, ele tem as suas horas de trabalho bem regrada, certo? Então, trabalha tantas horas, descansa tantas horas, bate ponto, vai para casa. Alguns fazem muita hora extra. Aí, isso aqui vocês se encaixam também, tá? Mas, quem é empresário, quem é autônomo, quem trabalha com diária. Meus pais, por exemplo, meu pai, no caso, que trabalha com agricultura. O texto aqui
é para agricultores, que é a mesma coisa que o empresário, é a mesma coisa que o autônomo. Qual que é a questão de quem trabalha assim? Quanto mais ele trabalha, mais salário ele vai ter. Quanto mais bolsas a Priscila costura, melhor vai ser o lucro dela. Certo? Quantos mais dias o Jorge e o Rodolfo abrirem um restaurante, mais clientes eles vão ter, mais lucro eles vão ter. Quanto mais diárias uma diarista que limpa uma casa fizer, melhor vai ser o salário dela no final do mês. Via de regra, o CLT não tem essa opção, né? Tem a questão de hora extra. Mas normalmente ele não tem essa opção. Então, ele vai, faz o trabalho dele e vai para casa descansar. O povo de Israel era agricultor, trabalhava com rebanhos e plantações. Eu tive 2 meses na casa do meu pai, eu olhei para meu pai e falei assim, eu acho que eu não aguentaria trabalhar na agricultura. O pai falou, por quê? Eu falei, porque para mim é angustiante saber que o seu serviço nunca acaba. Meu pai todo dia fala, eu não dou conta do meu trabalho, eu não dou conta. E não dou conta mesmo. Ele tem um mandiocal lá, na frente de casa. Você abre a janela do quarto, tem um mandiocal. E é assim, ele tá colhendo um mandiocal, o outro mandiocal tá um pouco menor, o outro tá um pouco menor, o outro. Então, ele tem mandioca quase o ano inteiro para vender na feira. Ele plantou um lugar de mandioca, no outro ele tem que tirar o mato. No outro, ele tem que arar para fazer as vergas para plantar de novo. E é um ciclo sem fim. Ainda tem as vacas, tem as galinhas, tem os porcos, tem o pasto, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas no domingo, meu pai descansa. Ele tem os dias de descanso dele. Só que a agricultura, como Deus institui o dia de descanso, é um desses trabalhos que, se você não souber que é uma santa convocação de Deus descansar, você vai trabalhar todos os dias por semana, de manhã, de tarde e de noite. Assim, o Paulinho é a mesma coisa. PJ, de manhã, de tarde e de noite. Por que Deus faz uma santa convocação para a gente descansar, igreja? Porque a gente precisa, porque o nosso corpo precisa, o nosso físico precisa, porque Ele quer que nesse dia nós nos dediquemos a Ele. Então, é uma santa convocação também para estar na presença do Senhor, não apenas para ficar de perninhas para o ar. Porque era o dia em que eles também ofereciam seus sacrifícios, iam ao templo e cumpriam seus ritos. Ficavam com as suas famílias. Mas também é uma forma de confiança. É um dia a menos que eu trabalho. É um pouco de dinheiro a menos que eu vou ter. É lucro a menos. Eu tenho que confiar que durante os 6 dias o Senhor vai me dar o sustento necessário do que eu preciso. Poderia ganhar mais? Poderia, mas eu tenho que confiar. Porque se Deus institui um dia de descanso, é bom para mim que eu descanse e que eu me dedique esse dia para estar na presença dele. Aprender a confiar é saber descansar. Você tem descansado? Você tem obedecido o dia de descanso? Para as mulheres que no dia de descanso, e vale para mim também, o Paulinho vai olhar e falar assim, eita, ele fica me julgando também, para ficar tranquilo. No dia de descanso, ficam apenas limpando casa, correndo de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, tá, 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 tá. Você tem descansado? Você tem tirado tempo para estar ao Senhor, com o Senhor e com a sua família? É uma santa convocação, você não pode dizer não. Além de sua convocação, ainda é santa. Vem do Senhor, e isso vale para nós até hoje. Santifiquem o dia de descanso. Aprendam a confiar que enquanto você descansa, Deus supre as suas necessidades. Esse é o primeiro aspecto desse texto. O segundo aspecto desse texto é que Deus ensina ao seu povo a ser grato. Só um ponto ainda antes, sobre a questão da confiança e do descanso. Atrelado ao descanso estão as festas. Vocês perceberam? No início de uma festa, no final de uma festa, tem santa convocação para não trabalhar, para celebrar.
Para quem lembra, no ano passado que nós estudamos as disciplinas espirituais, celebração é uma disciplina espiritual. Se alegrar na presença do Senhor, festejar na presença do Senhor. O descanso, ele vem acompanhado de celebração. A gente descansa em Deus, mas a gente também celebra. E quando a gente aprende a descansar em Deus e celebrar, e aí não é descansar só o físico, é descansar a mente também, as preocupações, as angústias, tudo aquilo que fica rodando dia e noite nos pensamentos, descansar o coração. Quando a gente aprende a descansar e celebrar, a gente aprende a ser um pouquinho mais grato. E aí vem como Deus ensina o seu povo a ser grato. Onde no texto você diria que Deus está ensinando o povo a ser grato? Pode falar. Onde vocês acham que no texto ali, o que Deus está ensinando, como que Deus ensina o povo a ser grato? Alguém quer dar um exemplo? Não estou ouvindo. As primícias. Olha só que interessante. Antes de começar a colher, tá tudo pronto. E aí, quem já trabalhou, não sei, quem já trabalhou no campo, eu não sei se quem trabalha aqui com eucalipto tem essa mesma questão, mas é assim, vamos supor que tem lá, no sul acontecia muito isso, tem um canteiro inteiro de alface, pronto para ser colhido, tá no ponto para vender. E aí Deus vai dizer assim, agora você espera, pega o melhor pé de alface, leva primeiro no templo, vai agradecer e no outro dia você vai colher. Para quem mora no Rio Grande do Sul, tem um grande risco, que é granizo. Se dá uma chuva de granizo, acabou com o canteiro de alface. Acabou. Não vai ter uma alface mais para vender. Isso acontece com outras plantações também. Então, quando está na hora da colheita, aquele que planta e que quer colher para ter o seu salário do seu trabalho, ele quer colher logo, para não ter risco de chover demais. E hoje em dia, por exemplo, se chove demais, o pessoal não consegue colher a soja, não consegue colher o milho, porque as plantadeiras, as colhedeiras atolam. Os caminhões não chegam até a colheitadeira, porque eles atolam no meio do caminho para pegar os grãos. Então, deu tempo de colheita, vamos colher, para não perder nada. E Deus está falando assim, espera, confia em mim. Primeiro tu vai agradecer. Traz o primeiro, a tua primeira colheita. Traz e aprenda a ser grato por aquilo que você colheu. Como está o teu coração em relação à gratidão? Tu tem sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele te permite colher na tua vida? Grato a Deus porque tu está vivo. Em primeiro lugar, está respirando. Obrigada a Deus. Acordei mais um dia. Grato a Deus porque eu acredito que todos nós aqui tenhamos uma casa. Um telhado que protege o nosso colchão essa noite da chuva. Que todo mundo tem uma comida. Aqueles que não comeram antes de vir para o culto, mas vão para casa, vão para algum lugar comer. Será que a gente tem agradecido, tem sido gratos a Deus por tudo que Ele tem suprido das nossas necessidades? Gratos pela nossa família. Deus queria que o seu povo fosse grato. Porque a partir do momento que a gente não é mais grato a Deus, a gente pode ter o que for. A gente pode ser rico. Que a gente vai sempre reclamar. Que a gente vai sempre murmurar. Ou que a gente vai sempre ficar correndo atrás daquilo que Deus não queria dar pra gente. Nunca vai descansar e nunca vai celebrar. A gratidão permite que a gente descanse em Deus. A ingratidão nos torna pessoas insatisfeitas, reclamonas e murmuradoras. Uma coisa está ligada à outra. E a terceira coisa que esse texto nos ensina é amar a Deus acima de todas as coisas. E talvez esse aqui seja um pouquinho mais difícil da gente entender como é que Deus ensina o seu povo para que eles amem a Ele acima de todas as coisas.
Mas em toda a lei, Deus é detalhista. Se vocês forem ver ali, tragam o cordeiro de 1 ano sem defeito. Tragam o feixe de trigo melhor, tá, 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 tá. A farinha tem que ser a melhor. Tem detalhes. Tem detalhes. Deus coloca detalhes de como o sacerdote, que é aquele que trabalhava no templo, ia usar as roupas. Como é que era a roupa do sacerdote? Deus é extremamente detalhista em tudo. Como que o sacerdote ia fazer o sacrifício, qual sacrifício poderia ser feito e qual não poderia ser feito, quem poderia entrar no templo e quem não poderia. Ele é detalhista, porque ele quer excelência do seu povo. É o melhor. Não ofertem ao Senhor restos. Não ofertem ao Senhor aquilo que sobra. Não ofertem ao Senhor aquilo que é defeituoso. E aí vem um outro exemplo. Como meu pai é agricultor, esse texto é mais fácil, eu acredito, de entender quem trabalha com agricultura. Por exemplo, como meu pai sempre trabalhou, né, com agricultura e levava os produtos que ele produzia para a feira, o que normalmente ficava em casa? Aquilo que era defeituoso. Então, a alface mais feia, o pepino bichado, a abóbora que estava apodrecendo. É assim, essas a gente comia. Né? Tirava, claro, a parte estragada, não tinha problema nenhum. Mas para vender não serve, ninguém compra um negócio desse. Certo? Mas é bom. Dá para comer. Se você tirar a parte que tá estragada e tá tudo certo. Essa é a nossa tendência. Então, eu preciso primeiro ter lucro sobre as coisas da minha vida. Primeiro, eu preciso me satisfazer. Depois, eu vou pensar o que eu oferto. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela só oferecia comida pra gente quando tava para estragar. Ah, você quer? Tá estragando. Mas a pessoa nem se tocava disso, ela, né, era na boa intenção. Mas aquilo me marcou. Porque muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente só oferta para Ele, a gente só vai até Ele quando todas as nossas outras opções já acabaram. Quando o melhor a gente já desfrutou. E aí a gente está cansado, sobrecarregado, acabado. E aí a gente lembra de ir até o Senhor. E Deus está falando assim: venham até mim. Dediquem o melhor do seu tempo para mim. O melhor da sua força e da sua energia para mim. O melhor dos seus recursos para mim. É isso que Deus está dizendo ao povo. Excelência. O melhor. E aquele que consegue ofertar o melhor para Deus e não deixar Deus com restos, aprende a amar Deus acima do seu dinheiro, acima da sua família, acima do seu tempo, acima dos seus sonhos, acima dos seus prazeres. Aquele que aprende a ofertar o melhor para Deus de tudo na sua vida, ele aprende a amar Deus acima de todas as coisas. O que tu tem ofertado ao Senhor do teu tempo? O que tu tem ofertado ao Senhor das suas forças? O que tu tem ofertado ao Senhor daquilo que você produz? É o melhor? É o primeiro? Tu tem amado a Ele de todo o teu coração? Tu tem ofertado e levado a tua família diante do altar de Deus? Por que o Senhor pode pedir o melhor para todos nós? Por que Ele pede algo perfeito e sem defeito? Por que, igreja? Porque é o que Ele oferece. É o que Ele oferece para nós. Ali na cruz foi pregado o Cordeiro definitivo, perfeito, sem defeito, sem pecado, sem maldade, o puro amor de Deus por todos nós. Aquilo que Deus pede de nós, Ele oferta infinitamente mais. Só que nós achamos que a gente tem direito de exigir algo de Deus.
Mas Deus nos ofertou tudo em Cristo Jesus: salvação, vida eterna, paz. Ele só pede que a gente siga Ele, que a gente ame a Ele mais do que a gente ama o mundo. Confiar em Deus, ser grato a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. É assim que Deus ensina o seu povo, através da lei, através de regras, através de santas convocações. Que alegria saber que cada um de vocês chegou até aqui hoje. A gente estava 15 minutos antes, orando com o Ministério de Música aí, raios, relâmpagos e trovões e barulhos. E aí a gente já se pergunta, quem será que vem hoje? Porque é mais difícil chegar aqui, até aqui nessa situação. Ainda mais se tu mora num bairro que alaga, né? Mas que bom que vocês ouviram o convite para essa santa convocação, que é estar aqui no domingo na presença do Senhor. O domingo que para a maioria de nós é dia de descanso. Que a gente encerre esse dia de descanso, de fato, aos pés de Cristo. Louvando a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos tem dado. E que a gente aprenda a confiar nele, nos mínimos detalhes da nossa vida.